Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. O meu nome é Alex Garcia e eu sou professor do método SW desenvolvido pela doutora Lud Fonseca, que é o método que nós utilizamos no Clube de Alemão, a única escola online com 98,9% de satisfação. Na aula de hoje, que já é a nossa oitava de alemão essencial, eu vou ensinar para vocês os números de 101 até 999, 1999. Então, já se lembre de deixar aquele joinha e também se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, para que vocês entendam a aula de hoje, é muito importante que vocês tenham assistido a primeira parte, tá? Die Zahlen Teil 1, né? Os números parte 1. Porque eu ensinei todos os números até 100. Então, você vai precisar dessa aula, tá? Desse conhecimento para você aprender aqui o restante dos números, tá? Até 999 e 1999, tá? Então, o que acontece? Na aula passada, eu ensinei para vocês, né, até o 100. 100 significa 100. E eu falei para vocês também que é opcional que eu coloque o ein na frente, né? Então, 100. Na verdade, a palavra 100 significa cento. A gente não fala assim 101, 102, 103, só que na primeira a gente vai dizer simplesmente 100. Pois é, no alemão é similar, só que aqui, ó, seria um cento, tá? Então, tanto faz você falar 100, que seria 100, e 100, um cento. Eu acho interessante sempre falar 100, porque vocês vão ver que quando a gente tiver um número em que o 100 estiver no meio dele, vai ser importante que a gente pronuncie esse ein. Então, para facilitar a sua vida, já fala sempre 100. E soa também mais sofisticado, mais formal, tá bom? Então, gente, é muito fácil ir do 101 até 999. Eu vou fazer com vocês do 100 até o 109. Como que a gente vai fazer? A gente vai falar o 100, né? Ou então 100, e a gente vai adicionar os números de 1 a 9, tá bom? Aliás, todos os números, né? 10, 11, 12, eu vou mostrar para vocês. Então, 100, 100, 1, 102, 103. Você em casa vai repetindo comigo. 104, 105, 106, 107, 108, 109. Simples demais, não é verdade? Agora, do 110 até o 119, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vou falar 100, que seria, né, um cento, depois eu vou falar o outro número que está aqui à direita, 10, 11, 12, 13, 14. Então vamos lá até 119. 110, 111. Gente, vocês perceberam que nós escrevemos aqui tudo juntinho, né? No alemão, embora nós escrevamos as palavras dessa maneira composta, a gente deve pronunciar cada parte separadamente, como se fosse uma palavra só. Então aqui eu não vou dizer 100, neste caso dá certo, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho 111. Perceba que aqui eu tenho uma letra T de tatu e aqui eu tenho um E de escola. A nossa tendência é pegar esse T e juntar com o E, né? Falar 111. Mas isso não acontece no alemão. A gente vai falar o 100, depois a gente vai falar 11. Então, 111 em alemão é 111. Tá? Então, tem que ter essa pausa. Então, vamos lá. 112, 113, 114, 116, 118, 119 e já posso vir aqui também para 120. Gente, a partir de agora é muito fácil. De 120 até 190, eu vou falar também 100 e eu vou falar as dezenas que a gente aprendeu na aula passada. Então vamos lá. 120, lembrando, né, que esse IG aqui do final, você pode tanto falar ich, como se fosse na palavra ich, ou então você pode falar ich, se você estiver, por exemplo, no sul da Alemanha ou na Suíça, na Áustria, a gente costuma dizer ich. Eu prefiro falar ich porque eu estou mais acostumado, tá? Mas você escolhe a forma que você achar mais fácil, tá bom? Então vamos lá.
120, 130. Gente, lembra disso aqui da aula passada, hein? O 30 é o único das dezenas que não vai ter tse. Por quê? O Z no alemão ele sempre vai ter aquele som de Z de pizza, né? Então é como se fosse um TS. Porém, aqui a gente não vai colocar um Z, a gente vai colocar um SZ. E essa letra tem o valor idêntico a dois S's. Então aqui eu não vou falar 30, eu vou falar 30, tá? Eu escuto muito isso de aluno, tá? Falando 30, mas tá errado, tá bom? Então vamos lá. 130, 140, 150, 160. Lembrando, né? Aqui é aquele CH que eu coloco a pontinha da língua atrás dos dentes aqui inferiores, né? 60. Depois, 170, 180, 190. E agora, gente, que a coisa vai ficar interessante. Por quê? Até então a gente tinha, né, a centena e depois a gente tinha a dezena, né, ou então a unidade. Agora não, a gente vai ter 2, 3, 4, 5 centenas, né? Então, 200 em alemão, olha como é fácil. Basicamente, eu vou falar o 2 e depois eu vou falar 100. Isso vai valer para todos até o 900. Então, vamos lá. 200, 200. 300 já é 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aqui eu já coloquei o que, gente? Uma centena com uma dezena e também com uma unidade. Então, o que a gente aprendeu na aula passada? Que no alemão, quando a gente tem uma dezena composta, ou seja, é uma dezena mais uma unidade, do tipo 99, no português nós falamos 90 primeiro, depois a gente fala e depois a gente fala 9. No alemão a gente vai falar 9, ou seja, a gente começa pela unidade, a gente fala o e depois a gente fala 90. Então, 99 em alemão seria 9 e 90. Então, isso eu preciso levar em consideração. Então, do lado esquerdo, eu vou ter, né, o número que vai indicar a quantidade de centenas, ou seja, 900, não é? Então, 9 é 9 e 100 em alemão é 100. 900. E agora eu falo 99, que seria 9 e 90. 9 und 90. Logo, 999 é 999. Aqui, gente, eu estou falando bem pausado, tá? Mas na hora da conversação, eles vão falar, por exemplo, 800. Não, eles vão falar 800. 300, 600, 999. Então, é muito importante que você escreva esses números. A melhor forma que eu conheço de se aprender os números em alemão é pegar esse material, gente, lembrando, vocês não precisam anotar nada. Por quê? Todo o material aqui que eu trago para vocês do Alemão Essencial, a gente coloca lá no grupo Elite, lá no Telegram, gratuitamente. Todos os materiais de todas as aulas estão lá no grupo do Telegram e é exclusivo, tá? Então, é exclusivo, mas é gratuito. Então, aqui, olha, você vai ver um link para esse material em PDF, você clica para você participar do grupo do Telegram e baixar, tá? E o que você faz? Você faz exercícios em casa. Como que seria um exercício interessante? Eu vou mostrar para vocês no finalzinho da aula, tá bom? Então vamos lá. 999. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aprender isso com números compostos assim. Agora, nós vamos de 1000 para 999, 1999. Então, eu ensinei para vocês que a palavra cento é 100. A palavra 1000 em alemão é 1000, tá? Então, quando eu falo só 1000, eu falo assim, 1000. Ou então, 1000. Agora, para eu dizer 1001, é fácil, gente. Eu vou falar 1000, 1000, né? 1000. E depois eu falo o 1. Nós temos que ter muito cuidado, porque no português a gente coloca uma letra E, né? Na verdade é a conjunção I, né? A gente fala 1001. Em alemão, a gente só vai colocar esse I, né? Esse und, quando eu tiver dezenas compostas. Então,
20, 30, 40, 50, até o 90. Se eu tiver essa dezena mais um algarismo, que seria uma unidade, por exemplo, 34, 65, aí tem esse i. Fora isso, gente, a gente nunca vai colocar und, i. Então, aqui não é 1001, é 1001. E vai ser o mesmo até 99. Então, se eu falar assim, 1020, eu vou falar 1020. Nunca que eu vou dizer 1020, tá? Então, aqui é muito fácil. Só você falar 1000 e ir até o 1099, ok? Esse und aqui está presente porque aqui eu tenho uma dezena composta, tá? E isso eu vou continuando, né? Por exemplo, 1100 seria 1100, tá? Então, 1100. Aqui, gente, por que eu falei lá em cima que seria interessante que nós sempre falássemos 100 ao invés de 100? Porque quando a gente tem este caso aqui, olha, eu preciso colocar esse ein aqui no meio. Então, eu não vou falar 1100, eu vou falar 1100. Tudo bem? E mesma coisa, aqui eu vou sempre falar esse número primeiro, depois esse. Então, 1999. Vamos lá. 1000 seria 1000, 900, 900, 99 em alemão é o contrário, é 990, então 99. 1999. Por que está escrito tudo junto? Porque em alemão é assim. Só que na língua alemã você não precisa escrever nenhum número por extenso, tá? Então, até em documentos oficiais a gente não escreve os números por extenso. Se você quiser, você escreve até o número 12. Do 13 em diante não precisa escrever por extenso, tá? E não é comum nem até o 12. Então, gente, não se preocupe com isso. Porém, é muito importante que você escreva de fato os números por extenso enquanto você estiver aprendendo, que é a maneira que você tem de praticar. E uma outra coisa também que facilita muito o aprendizado é você dividir, né, as partes com cores, como eu estou fazendo aqui, porque aí você tem ali um marcador dizendo onde termina um número e onde começa outro, tá bom? Então vamos lá. Gente, a partir do 2000 também é muito simples. Eu falo 2 e falo 1000, 3000, 4000. Então vamos lá. 2000, 2000. Aí, 3000, 4000, 5000 e aí vai. Até chegar, por exemplo, 9000, 9000. E como que eu vou falar 9999? Eu vou falar assim, 9000 é 9000, depois 900, 900, depois 9 e 90, né, porque é o 99, 99, 9999, tá bom? 10.000, aí eu falo 10 e falo 1000. Então, 10.000. E o mesmo vai, 20.000, 30.000, 40.000. Então, 20.000, 30.000, 40.000 e assim por diante. 45.000, aí eu falo 45, coloco 1000. Então, 45 em alemão seria 5 e 40, então 45, aí eu coloco 1000. 45.000, 45.000, tá? 90.000, 90.000, tá? Agora, 100.000, mesma coisa, eu falo 100, depois eu falo 1000, 100.000. E aqui eu coloquei esse número imenso aí pra gente, olha, 999.999. Primeiro a gente vai falar 900, depois 99, depois a gente fala 1000 e depois 999. Vamos lá? 900, 900, 99, 99, 1000, 1000, 900, 900, 99, 99. Então vamos lá, esse número grandão aqui seria 999.999. Parece complicado, mas é uma questão de prática. E como que você vai praticar em casa? Você vai fazer o seguinte, você vai começar, tá? Nós fizemos aqui, né, a partir do número 100. Aí, vamos supor, você vai fazer assim, ó. Primeiro você vai escrever um número aleatório, assim, com 3 algarismos, depois você vai escrever um número com 4, depois um número com 5, e vai fazendo isso até ficar
grandão ali, todos os números até 99. Claro que você não vai fazer todos os números até 999.999, mas eu digo, no caso, aqui nós temos o quê? 6 algarismos, tá? Aí você vai fazendo até 6 algarismos e você coloca números aleatórios e vai escrevendo por extenso. Por exemplo, aqui eu tenho 172. 100 em alemão seria 100, então eu coloco 100. Como que é 72? É 2,70. 2 em alemão é 2, I é und e 70 é 70. Então, 172, 172. E outra coisa interessante na hora do seu estudo seria você separar por cores, tá bom? Aqui eu tenho 1876. Como que é 1000 em alemão? É 1000. Depois, 800 seria 800. Como que é 8? É 8. Depois, 100. Depois nós temos 76, que em alemão seria 6,70. Então, 6,70. Então, 1876, 1176. Tudo bem? Depois eu tenho aqui 19.827. 19, como que era? Era 9, 10. 9, 10, né? 9. Como que era 1000? É 1000. Depois, 800, 800. Depois, 27 é 7 e 20, 7 é 7. Und depois eu tenho 20, 20. Então, 19.827. Fica muito estranho, gente, porque quando está tudo escrito em preto assim, fica imenso, né? Então a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou ler isso? Por isso que eu acho importante que vocês façam isso daqui, olha. Coloque aqui uma cor diferente e vá fazendo dessa maneira, tá? Que aí facilita para vocês. E vá fazendo isso até chegar em 6 algarismos aqui desse tamanho. Vai ser bem interessante e eu tenho certeza que você vai dominar isso. E os números, gente, por mais complicado que pareça, não são, tá? É tudo uma questão de prática e é muito importante que vocês conheçam porque a gente utiliza números a todo momento. E com isso nós terminamos mais uma aula aqui do Alemão Essencial. Espero muito que vocês estejam gostando dessas aulas. Se você está gostando, escreva um comentário para eu saber e também dê aquela curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. E eu te vejo na próxima. Até lá. Bis dann.